Olá pessoal, tudo bem? Iremos fazer agora, vamos dar continuidade, melhor dizendo, para a nossa aula de distribuição eletrônica, certo? Agora vamos fazer distribuição eletrônica para os íons. Antes de começar a distribuição eletrônica para os íons, eu tenho que saber dois conceitos. Primeiro, camada de valência. O que é camada de valência? É a camada mais distante, né? É a mais externa da eletrosfera do átomo. É a que está mais longe. Elétron mais energético ou elétron diferenciador, certo? Corresponde à camada mais energética. No nosso diagrama aqui para o cromo, por exemplo, tem da seguinte forma: a distribuição eletrônica, seguindo o diagrama de Pauling, certo? A camada de valência é a 4s, é a mais longe, a mais externa, só que o elétron mais energético é a 3d4. Você pode observar, para o cromo 24 tem a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Olha que essa configuração de distribuição coincide com o número de partículas positivas do cromo, que é 24, né? O número atômico do cromo. Então, cromo 24, distribuição eletrônica para o átomo igual a 24. Só que o que acontece? Na minha distribuição eu passei pelo 4s2 e depois voltei para o 3d4. Aí você pode se perguntar, você mudou? Não, é porque a distribuição eletrônica de Pauling segue ordem crescente de energia, não segue ordem numérica, certo? Segue ordem crescente de energia. Então, o 4s é a camada mais distante, né? É a camada de valência. E o elétron diferenciador vai ser o 3d4. Ok? Eu vou dar um pause aqui, vou apagar e vou continuar novamente. Venham já. Voltei. Então, pessoal, vamos imaginar agora, né, que eu vou fazer a distribuição eletrônica para íon, certo? Então, olha, na distribuição eletrônica para íons, os elétrons adicionados ou retirados, né, eles ocorrem apenas na camada de valência, certo? Eles só vão ocorrer aí na camada de valência, certo? Então eu só adiciono o retiro se for na camada de valência. Então, pessoal, para o ferro, vou fazer a distribuição eletrônica para ele, certo? Olha lá. 1s2, vendo? Depois de 1s2 eu volto para 2s2. Eu venho e boto 2s2. Depois do s2, 2p6, e eu vou contabilizando, né? 26, 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10. Vamos contabilizando, certo? Contabilizando e olhando aqui para a distribuição. Depois de 2p6, eu vou para 3s2. 3s2. Depois de 3s2, eu vou para 3p6. Depois de 3p6, eu vou para 4s2. Vou até colocar em vermelho, ó. 4s2, certo? De 4s2, eu volto para 3d26d6, concorda? 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20, com mais 6, 26. Está aí a distribuição eletrônica feita para o ferro. Vamos imaginar, pessoal, que essa distribuição eu estou trabalhando com camada, certo? A primeira camada aqui, deixa eu colocar em amarelo, para a minha distribuição é a camada K, que é 1s, que corresponde apenas a esse carinha aqui, ó, camada K, que é justamente essa camada aqui, no meu átomo, núcleo, e essa parte todinha aqui, como fosse uma casquinha de cebola, eu chamo de eletrosfera, certo? Eletrosfera. Ok. Então, pessoal, primeira camada, camada K. Segunda camada, ó, camada L. Quem é a camada L? 2s2, 2p6. Então, a camada L é essa aqui, ó. Camada L, que é justamente essa aqui. Então, olha, vamos adicionar elétrons. Na primeira camada, só pode colocar 2 elétrons. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2. Primeira camada só comporta 2 elétrons.
Segunda camada, a camada L, comporta quantos elétrons? 8. 2 com mais 6, 8. Então, a próxima camada, que é a camada L, ela vai comportar quantos elétrons? 8. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não quero que vocês fiquem colocando não, mas estou só mostrando para vocês perceberem de onde é que eu retiro ou adiciono elétrons para a distribuição eletrônica em íons. Ok? Então, a próxima camada é a camada M. Ó, KLM. Próxima camada M. Como é que fica a camada M? A camada M, ela pega 3S2, 3P6 e 3D10, certo? Essa é a camada M. Então, a camada M comporta quantos elétrons? 2 com mais 6, 8, com mais 6, vai dar 24, né? Não, desculpe, 14, não é isso? 2 com mais 12, 14, isso mesmo, dá 14 elétrons, então eu vou colocar 14. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elétrons. Qual foi a minha última camada a ser colocada aí? 4S2. Então, 4S2 aqui, ó. Deixa eu colocar ele em rosa. É a minha camada N. É a minha última camada. Eu tenho quantos elétrons na última camada? 4S2. Eu tenho 2 elétrons apenas, ó. Então, pessoal, vocês concordam que se eu for adicionar ou retirar elétrons, essa adição ou retirada só ocorre... Deixa eu colocar aqui. Adicionados ou... Só ocorre apenas nas camadas de valência, certo? Só ocorre, vou botar aqui, sim, ocorre apenas. Só ocorre apenas na camada de valência, certo? Então, se eu for retirar íons do ferro, como existe, o ferro nessa situação, ó, ferro 2+, significa dizer que o ferro perdeu 2 elétrons. E da onde eu vou tirar esses 2 mais aqui do ferro? Eu vou tirar da camada mais distante. Qual é a minha camada mais distante do meu núcleo aqui? A camada N. Então, eu vou retirar 2 elétrons dessa camada. Quando eu retiro 2 elétrons dessa camada, ó, quando eu retirei esses 2 elétrons, eu também tenho que retirar, ó, essa camada aqui, 4S2, certo? Então, a configuração ficaria 3D6, certo? Beleza? Tranquilos? Eu vou apagar só esse exemplo aqui e vou redescrever se fosse para o ferro 3+. Como é que ficaria para o ferro 3+? Novamente, vamos lá desenhar ele para o ferro 3+. Se fosse para o ferro 3+, como é que eu procederia aí? Primeira coisa, para eu fazer a distribuição para um ferro 26, 3+, significando que ele perdeu 3 elétrons, primeira coisa que eu tenho que fazer é imaginar que eu estou com um átomo neutro. Por quê? A minha distribuição eletrônica primeiro, para eu não errar, eu tenho que distribuir até atingir a quantidade de partículas positivas. Então, como é que ficaria? Na minha distribuição eletrônica primeiro, né? Eu sei que aqui é um íon, mas na minha distribuição eletrônica primeiro eu tenho que pensar como se fosse um átomo neutro. Então, eu venho e faço, ó,
1s2. Quem tem dúvida vai para a tabelinha. 1s2. Depois de 1s2 eu volto lá para o início, ó, 2s2. 2s2. Depois do s2 eu volto lá para o início, 2p6. Depois de 2p6 eu vou para 3s2. Depois de 3s2 eu volto lá para 3p6. E vou verificando se eu já não ultrapassei a quantidade de partículas, né? 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18. 3p6 vou para 4s2. Depois de 4s2 eu volto lá para 3d e falta quanto aí? O orbital 3d comporta até 10. Eu acredito que se eu colocar 10 é o estoure, eu ultrapasse, né, a quantidade para colocar de partículas. Vamos lá, 10, 20 é o ferro 26, então é D6. Beleza, já fiz a minha distribuição imaginando que o meu átomo ele é neutro. Só que o átomo não é, né? Ele é ferro 3+. O que eu vou ter que fazer? Retirar elétrons primeiro da camada mais distante, que é a camada de valência. Então, primeiro eu vou retirar da onde? Do 4s2, ó. Quando eu retiro 2 elétrons do 4s2, eu ainda tenho que retirar agora mais um elétron. E de qual camada eu vou retirar agora esse próximo elétron? Do 3p6 ou do 3d6? Eu vou retirar agora da camada mais distante, que é o 3d6. Então vai ficar 3d5. Por que, professor, você não tirou do 3p6? Por quê? Na minha camada M, a camada mais distante é a camada D, não é isso? Camada D. Então, no M, quando eu não tenho mais, olha, eu estou em ordem energética, né? Tiro a camada mais distante. Depois que eu retiro a camada mais distante, a próxima camada que eu tenho que retirar é do 3D10, é o 3D6. E eu ainda, se eu tiver nessa mesma camada, eu vou retirando do 3P6 e aí vou retirando até chegar na outra camada. Olha o que eu quero dizer, ó, camada K, camada L. Olha quem é minha camada M aqui, tá vendo? 3S2, 3P6 e 3D5. Porque o ferro 3+, ele exige que eu retire além do 4S2, retire mais um do 3D6, ficando com 3D5. Certo? Beleza? Vamos agora fazer outro exemplo aí para pegar exercício. Vamos lá. Faça a distribuição eletrônica para os seguintes átomos. Olha, bromo menos. Como é que eu faço a distribuição para ele? Então, para o bromo, eu vou seguir minha distribuição eletrônica de Pauli, certo? Isso. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, depois do S2, 2p6, depois de 2p6, 3s2. Lembrando, essa distribuição eu vou fazendo até atingir o número 35, certo? Primeira coisa, eu tenho que pensar como se o átomo fosse neutro. Uma vez que esse bromo tem carga negativa, isso está informando que ele está com excesso de 1 elétron. Então, primeira coisa que eu faço, distribuição como se fosse um átomo neutro. Então, vamos lá. Tem que atingir até 35. 3s2, depois de 3s2, 3p6. 3p6. Depois de 3p6, 4s2, 3d10, 2, 4, 10, 20, 30. O próximo vai ser 4, 3d10, 4p5. Pessoal, fiz a distribuição pensando como se o átomo fosse um átomo neutro, certo? Deixa eu colocar esse 4p aqui em rosinha para ficar mais nítido. 4p5. Olha, a minha distribuição está com o número de elétrons igual ao número de prótons. Só que o bromo está, olha, Br-. Significa dizer que ele está com um elétron a mais. Então, o que é que eu tenho que fazer? Na última camada, na minha última camada, que por coincidência é a minha camada de valência,
eu vou adicionar mais um elétron. Então, ele vai ficar com mais um. Certo? Então, eu tenho aí, olha, pessoal, 2, 4, 6, 10. Com mais 10, 20. Com mais 10, 30. Com mais 6, 36. Eu tenho 36 o quê? 36 elétrons para 35 prótons. Então, eu tenho aí no final, né? Vou colocar assim para ver se dá para visualizar. 35 partículas positivas para 36 partículas negativas. O resultado é uma partícula negativa. E essa partícula eu vou colocar ela aqui, certo? Belezinha? Vamos para o outro agora. O2, o oxigênio, né? 2 menos. Então, para o oxigênio 2 menos, como é que eu procedo com ele? Vou fazer a distribuição dele também. 1s2 até atingir 8. Primeiro eu penso como se o átomo fosse um átomo neutro, certo? Primeiro eu penso como se ele fosse um átomo neutro. Depois que eu atingir o número de partículas positivas igual de forma de partículas negativas, assim que eu atingir o número de partículas negativas, elas serem iguais ao número de partículas positivas, eu não posso mexer no número atômico, que é o número de partículas positivas, certo? Só na distribuição eletrônica. Quando eu atingir a distribuição eletrônica, o valor do número atômico do átomo, eu paro. E aí eu vou olhar a carga, se ele ganha ou perde elétrons. Nesse caso aqui ele ganhou 2 elétrons, olha, menos 2. Então vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p4, não é isso? 2 com mais 2, 4, com mais 4, 8. Beleza, a minha distribuição está feita para o átomo neutro. Só que nesse caso aqui, o oxigênio, ele ganhou 2 elétrons. De qual camada eu devo colocar, pessoal? Olha, camada K, camada L. Mas observe que a camada P, o 2P, ele comporta até quanto? 2P6, ele comporta até 6 elétrons. Nesse caso aqui eu não posso colocar mais 2. Quem é que eu vou colocar? Esses 2 elétrons aqui que está como carga. Então, para a distribuição eletrônica para o ânion de oxigênio, então vai ficar 2P, 4 com mais 2, P6, certo? Distribuição eletrônica para ele aí, 2P6. Para o cálcio, como é que ficaria para o cálcio aí? 20. Primeira coisa, vou fazer a distribuição como se ele fosse um átomo neutro. Então, a distribuição eletrônica tem que atingir o número de partículas positivas. Então, olha, eu vou lá e faço 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tenho 10, 18, 3p6, 4s2. Beleza, distribuir como se o átomo fosse neutro. 10, 20, né? 2 com mais 2, 4 com mais 6. 10 com mais 2, 12 com mais 6, 18 com mais 2, 20. Só que o cálcio ele perdeu 2 elétrons, ó, 2 mais. De qual camada eu devo retirar? Da primeira camada, camada K, da segunda camada, camada L, da terceira camada, camada M, ou da quarta camada, camada N. Eu tenho que retirar sempre da camada de valência, a camada mais distante. Nesse caso aí, a camada mais distante é essa aqui, 4s2. Eu pego e só faço isso, ó, retiro. Então, a distribuição eletrônica para o cálcio 2+, tem essa configuração. Certo, pessoal? Com isso aí, eu vou deixar uma lista de atividade para a gente resolver. Ok? E dúvidas para serem tiradas caso haja. Ei, tchau!